Senhoras e senhores passageiros, sejam muito bem-vindos ao voo Juventude em Trânsito. Hoje, nosso destino é uma reflexão sobre a juventude atual, trabalho e desemprego. Apertem os cintos, ajeitem-se nas poltronas, porque a viagem promete turbulência, mas também muitas novas perspectivas. Isso mesmo. Esse voo vai ser de altas aventuras, belas paisagens e conhecimentos. Se você, jovem, já sentiu na pele a dificuldade que é conseguir o seu primeiro emprego, fica aqui com a gente. O nosso papo vai misturar sociologia, dados da realidade e, claro, reflexão sobre o que dá para mudar nesse cenário. Bem, para a gente começar, vamos lembrar do conceito de socialização. Esse processo pelo qual a gente aprende valores, normas e papéis sociais. Desde a escola até a família, tudo contribui para nos preparar para a vida adulta e, claro, para o mundo de trabalho. Mas aí que vem o problema, Vitória, que tantos jovens reclamam. Será que essa preparação realmente acompanha a realidade do mercado? Porque na prática, os jovens ouvem desde cedo, desde o maternal, que precisa se esforçar, que precisa estudar, fazer uma faculdade, mas quando chega a hora de buscar um emprego, e você já viu, né? Descobre que é só o diploma não garante uma vaga. É como se a escola ensinasse a voar, mas esquecesse de construir a pista de pouso. Muitos jovens ficam no ar, cheios de expectativa, mas sem ter onde aterrissar. Isso gera uma frustração, viu, que só a gente sabe. A promessa é que todo o nosso esforço, que passamos anos fazendo, vai ser recompensado. E muitas vezes, pelo ao contrário. O resultado é uma juventude bem formada, mas com poucas oportunidades. Aqui entra outro conceito sociológico, o de anomia, de Durkheim. Ele falava disso como uma espécie de falta de normas claras, quando a sociedade passa por mudanças rápidas e as pessoas ficam sem rumo nenhum, sem saber para onde ir. E hoje a juventude vive exatamente isso. Faz curso, estuda, corre atrás, todo dia está tentando dar o seu melhor, mas o mercado exige experiência. E como ter alguma experiência se ninguém dá a primeira oportunidade? E não é só aqui no Brasil, tá? Essa sensação é global, do mundo inteiro. A juventude se vê numa espécie de turbulência social, sem saber se vai conseguir estabilidade, sem saber se os sonhos vão acabar na carteira de trabalho, ou se vão passar fome e passar necessidade, o que eu acho que é o maior medo de todo mundo. E a gente sabe que essa insegurança não afeta só o bolso, afeta também a saúde mental, gerando ansiedade, depressão, desânimo. E é pesado carregar tudo isso sem haver uma saída clara, gerando uma turbulência no nosso voo. Mas para a gente ter uma noção melhor, vamos olhar os dados. Segundo o IBGE de 2024, a taxa de desemprego entre os jovens de 18 a 24 anos no Brasil ficou em torno de 17%. Isso significa quase o dobro da média nacional. E olha só uma curiosidade. Um estudo da Organização Internacional do Trabalho mostra que no mundo jovens têm 3 vezes mais chances de estar desempregado do que os adultos. É um fenômeno global, mas com peso ainda maior em países desiguais como o nosso Brasil. Além disso, eu lembro que eu vi esses dias numa reportagem da BBC que eles falam que o desemprego juvenil não é só econômico, é também psicológico, vai muito na cabeça dos jovens. Eles começam a sentir que não tem valor, que não conseguem contribuir, e isso corrói toda a autoestima que eles têm. E não é exagero, viu? Quando nós jovens perdemos as esperanças de um futuro, toda a sociedade perde também. E como um avião perde combustível no meio do caminho, fica difícil chegarmos no nosso destino. E quando a gente conversa com o pessoal da nossa cidade no dia a dia, que são os jovens, o cenário parece uma forma bem mais concreta. Uns contam que mandaram mais de 50 currículos e não tiveram resposta. Outros que só conseguem vaga em um estágio não remunerado, o que é sem nexo para quem precisa ajudar em casa, né?
Sem falar dos nossos colegas, que acabam aceitando trabalhos precarizados, sem carteiras assinadas, direitos, muitas vezes com jornadas exaustivas de horas. E sabe como isso se chama? Uberização do trabalho, que oferece uma ilusão de autonomia. Mas na prática, não é bem assim não, meus queridos. Mantém a insegurança. E o impacto social disso é bem grande. Uma juventude sem perspectiva de trabalho digno significa mais desigualdade, mais violência e mais instabilidade. Não é só um problema individual, é um problema coletivo. Mas não dá para encerrar só no pensamento, né? Existem caminhos possíveis, sim. Um deles é o investimento em políticas públicas voltado ao primeiro emprego. Programas que abrem espaços real para quem nunca trabalhou. Outro ponto bem importante é valorizar a educação técnica e tecnológica, que conecta mais diretamente com as demandas do mercado. Nem todo mundo precisa seguir um caminho da universidade tradicional, né? As pessoas podem ser o que elas quiserem, só que parece que a sociedade vai criando a gente em formas tão bem feitas que todo mundo tem que ser igual, mas não funciona assim na prática. Ei, pessoal, estamos chegando no nosso destino e o nosso voo está chegando ao fim, mas essa conversa precisa continuar em terra firme. Sabe por quê? O futuro depende de como tratamos os jovens no presente. No fundo, o que falta é enxergar o jovem não como problema, mas como potência para transformar o nosso futuro. A juventude é cheia de ideias, energia e criatividade. O que falta são as oportunidades certas, né? A nossa companhia aérea agradece a todos e até a próxima viagem. Obrigada por embarcar com a gente no nosso mais novo podcast Juventude em Trânsito, que possamos pousar em um futuro com mais oportunidades, menos desigualdade e, claro, muito mais esperança.